Bem-vindo mais uma vez, bem-vinda. Jejum. O jejum é uma forma de ultrapassarmos a nós mesmos, ultrapassarmos o nosso ego, ultrapassarmos a nossa mente que quer sempre comer. Muitas vezes nós não temos fome de corpo, nós temos fome de transcendência, de espiritualidade, mas não vivemos a vida que estamos destinados a viver. Isso quem fala é o filósofo Nietzsche, que eu adoro. Cumpra o destino de ser você. E por vezes estamos tão distantes desse destino e queremos transcender as nossas limitações do ego e da mente e acabamos comendo muito. Repito, a nossa alma tem sede de transcendência, sede de si mesmo. E por vezes fumamos, ou bebemos, ou comemos demais, ou vivemos com barulhos demais, com informações demais. Hoje fala-se em jejum de celulares, em jejum de barulhos, em jejum de avareza, de querer sempre ter mais, em jejum de se fechar da vida e em jejum de alimentos também. Eu, como sempre, tive muito contato com padres, com monges, com sábios. Todos eles jejuavam, seja o Osho, Satya Sai Baba, Chico Xavier, seja irmã Madre Teresa. O jejum faz parte do momento onde você abre mão de um monte de coisas e tem que enfrentar os teus demônios. Tanto é que Jesus vai para o deserto e jejua 40 dias. Eu não tenho tanta experiência assim em jejum. Hoje eu faço o chamado jejum intermitente, praticamente todos os dias, 6 vezes por semana, que é comer até as 18 horas e depois parar de comer e só comer o dia seguinte, depois do meio-dia. Isso faz parte da minha rotina, é um descanso do corpo, é onde eu enfrento a minha vontade, principalmente à noite, de comer doces, massas, carboidrato, e tudo que a mídia aponta e que eu sei que não é positivo. Agora, eu tive a experiência de ter 2 mestres em jejuns. Um deles chamava-se Mário Sanches. Mário Sanches. Procura depois no Google se tem algum livro do Mário Sanches. Ele é falecido há muito tempo, talvez tenha um PDF dele ou um livro dele para baixar, que ele falava de monodieta. O que é monodieta? É você comer 24 horas só de uma fruta, por exemplo, 24 horas só de maçã. No budismo, por vezes, nós ficamos 24 horas só comendo arroz integral. Você pode fazer 24 horas só de melão. Só que tudo isso que eu falar, olha a tua saúde, consulta um médico, consulta um nutrólogo. Como diz o Laír Ribeiro, nem todo médico conhece de alimentação. Tem aqueles que são especialistas, e tem os nutrólogos, e tem os nutricionistas que são incríveis para te orientar. Com uma visão bem aberta, tá bom? Uma visão bem aberta, porque existe, agora não mais, mas há pouco tempo, existiam pessoas da área da saúde que achavam que era impossível alguém viver sem carne. Eu escutei muito isso na minha vida. Você vai morrer, você não vai ter saúde, enfim. Voltando, o Mário Sanches, então, ele fala de monodieta. Que tal você fazer uma? Por exemplo, você acorda um dia, você vai comer só maçã. 24 horas só de maçã. Isso limpa teu corpo e é uma disciplina. Quem ensina é o professor Mário Sanches. O nome do livro é Medicina Nutricional. Vamos ver se a gente acha. Medicina Nutricional. Ele fala de cada fruta. E era comum na década de 1980 as pessoas falarem a respeito das dietas de uva, que era para pessoas que tinham graves problemas de saúde, para dar uma limpada, comer uva. E é bacana, você come a quantidade que você quiser de uva. E na verdade, você, quando come essas uvas, você, volta a repetir, consulta um médico, um nutrólogo, um nutricionista, mas você percebe o quanto que a gente não está com fome. Eu quero comer coisas diferentes, é o ego, é o desejo, e você enfrenta. Agora, eu tive oportunidade de jejuar 4 dias, época que eu estava muito envolvido com yoga, com o Tantra, com o professor Levi Leonel, época de fazer yoga com De Rose,
Hermógenes. E há pouco tempo assim, uns 7, 8 anos, eu tive a oportunidade de conhecer o Oberon, que dorme na minha casa, dormiu várias vezes em casa quando eu estava em São Paulo. O Oberon, ele divulga, num curso que eu tenho, que é de terapeuta quântico, ele divulga o viver de luz. Viver de luz. Então ele leva algumas pessoas, vários alunos meus foram, vários, vão lá num retiro com ele, que é alimentação prânica, viver de luz, enfim, e ficam 21 dias em jejum. Os 7 primeiros dias sem água. Tem até um documentário numa série que chama Tabu, que tem na Netflix, Tabu, que tem o Oberon. O Tabu pega 2 pessoas extremas e ambas falam da mesma coisa. Então pegaram o Oberon, falando de você ficar 21 dias jejuando, e pegam um sujeito que come carne de cavalo e carne de porco também. É o que eu sempre digo, se alguém ver um porco morrendo, perdão falar isso com vocês aqui, trazer uma notícia tão ruim. Se você vê um porco morrendo, dificilmente você vai comer porco de novo. É uma coisa assustadora. Eu falo do porco porque hoje é a carne que mais se come no mundo. E ela é proibida no judaísmo, no cristianismo, em várias tradições. É proibida comer, no hinduísmo. Enfim, mas vamos para as coisas bacanas. Então, esse programa fala isso e vários cientistas falam, inclusive o Márcio Bontempo, que é um baita médico do mesmo nível do Lairi Ribeiro, acompanha o Oberon, e isso é lindo, e muito lindo. E as pessoas ficam 7 dias sem beber água. Mas só que para você fazer isso, tem que ter relação com o teu caminho de vida. Talvez não seja para você, nem para você, nem para você. Ficar 7 dias sem comer nada, sem beber água, porque você vai enfrentar todos os seus demônios, a vaidade, a raiva, a impaciência. É legal perceber isso. Inclusive, há pouco tempo eu estava falando com a monja Coen, e a monja, eu perguntando de jejum para ela, ela falou, poxa, Otávio Leal, ela me chama assim, vamos fazer não, ela me chama assim, poxa, Janpren, ela fala bonitinho, Janpren, vamos fazer um jejum de... E aí logo surgiu a pandemia e acabamos não fazendo, não é? Então você vai, nesse momento, eu acredito muito em jejum para você entrar em estado de oração, para você ter uma experiência transpessoal, porque é o que eu digo, nós temos transcendência, nós temos fome de paz, nós temos fome de paz, nós temos fome de amor, ou não é? Nós temos fome de um planeta mais justo, nós temos fome de contato com a natureza, nós temos fome de termos saúde, de termos amigos. Nós não temos tanta fome de comida ou de ter as coisas. Agora, é lógico que a mídia não vai falar na propaganda do jornal ou do programa televisivo, propaganda agora, faça jejum, não é enfiar comida, é enfiar um monte de coisa para comprar. E não pensem vocês que eu sou um santo, porque eu tenho muito mais tênis do que eu devia ter, muito mais camiseta do que eu devia ter. Agora que eu moro aqui na praia, eu olho para aqueles tênis meus, eu dei um monte e falo, o que eu vou fazer com um monte de tênis se na praia eu só ando de chinelo e descalço? Então nós temos fome, não é de comida. Então quando nós falamos de jejum, você diminui a comida, mas você continua comendo amor, comendo oração, comendo entrega. Você pode jejuar em nome de uma causa, como Gandhi fazia. Tem um autor chamado Anselm Graham. Vou pedir para a Nanda anotar aqui em algum lugar. Ele tem livros lindos sobre jejuns. Anselm Graham. Pois bem, mas o Oberon leva as pessoas a ficar 21 dias de jejum. Os primeiros 7 dias sem água. Uau, isso eu nunca fiz, eu não tenho experiência. Depois, os próximos 14 dias com um suco por dia, que a gente tem que controlar a ansiedade e ir tomando aos poucos. Quando você faz isso, uau, nada te segura. Depois, você tem uma disciplina, você tem uma coisa que é incrível. Mas às vezes não, o meu jejum é de um dia só. Que bom que o teu é de um dia. Você tem que saber o teu projeto de vida, o teu dharma. O Oberon tem uma outra aula que ele dá nessa formação que se chama viajando na luz.
que é ensinando a pedir carona. Tem uma outra que ele chama de cura pela fé, porque o Ober ele vive viajando, ele tem uma família incrível. Toda a família dele sempre defendeu esse movimento vegano, esse movimento de jejuar, e ele então sempre viajou muito. Sabe aqueles pais que com 14 anos fala, pega uma mochila e vai embora, vai passear, vai conhecer o mundo. Ele e o irmão dele, o Satori, pedindo carona. E o Oberon defende muito, não é, o veganismo. Eu defendo muito que vocês sejam pessoas que pesquisem a tua forma de se alimentar. Tem hora que eu sou vegetariano, hora que eu sou vegano. Isso vai mexendo há mais de 35 anos. Eu sou, esse corpo-mente, é muito feliz de não comer carne vermelha. Isso há mais de 35 anos, foi a primeira que eu parei. Mas você é meu irmão e minha irmã se vocês comem também. Eu não quero brigar com vocês, eu não quero achar que eu sou melhor que vocês. E porque, como Jesus dizia, o mal não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Então cada um de nós é responsável por si mesmo. Agora acho lindo o Oberon defender tudo isso, porque alguém precisa defender os veganos. Assim como tem alguém que defende as churrascarias. O mundo tem essas polaridades. Nunca vai ser 100%. Nada no universo é 100%. Agora o meu desafio para ti, você está com vontade de fazer este jejum? Lê um pouco, pesquisa. Sim, começa com jejum de 18, 19 horas, sempre consultando um nutricionista, um nutrólogo. Vai vendo, tem pessoas que acham um caminho espiritual no jejum, porque o jejum é uma espiritualidade não de ler alguma coisa, é uma experiência mesmo, porque nós confundimos muito ficar escutando as coisas e lermos com espiritualidade. Eu vejo agora muita gente dando meditação e as pessoas falam o tempo inteiro. No YouTube tem um monte de gente ensinando meditação e as pessoas ficam falando. Isso não é meditação, isso é escutar palavras bonitas. Meditação é enfrentar os nossos demônios, a nossa avareza. Vocês têm? Eu tenho. Avareza, raiva, impaciência, o nosso egoísmo. Na meditação, quando a gente não fica o tempo inteiro, eu sou luz, eu sou amor, eu sou felicidade, eu sou alegria. Não, deixa vir às vezes. No Tibete, assim, a gente vai meditar, vem todos os demônios nos visitar. Os tibetanos chamam que toda a maldade do mundo venha me visitar. Chama Mita essa meditação. Eu vou te ensinar um dia. É linda. Você convida os demônios para meditar contigo. Que toda a maldade do mundo venha me visitar agora. Uau! E você percebe que aquela maldade, ela também está no nosso coração e precisa ser limpa. Então o jejum nos mostra isso. Todos os mestres que eu tive jejuavam, sem exceção. Todos os mestres. Então fica aí a dica para vocês. Otávio, eu nunca vou jejuar na minha vida. Quer dizer que eu não vou ser um ser humano bom? Não. Às vezes, por exemplo, eu tenho sede eu quero me alimentar de oração. Então ontem eu fui na igreja de São Judas, porque eu sou espiritualista independente. Todos os lugares para mim tem Deus. Tem até uma frase que diz assim, Deus estava aqui, eu não sabia. Até numa guerra para mim tem Deus. Até numa guerra. Ele está ali vendo a maldade que o homem é capaz de fazer. E ele está ali na cruz vermelha que vai pegar as pessoas na guerra. Então, para mim, o divino está em todo lugar. Os rabinos dizem, Deus estava aqui e eu não sabia. Eu sabia e você também sabia que ele estava ali. Então eu fui rezar na igreja de São Judas. Só que na hora que eu fui entrar lá para rezar, eu gosto de rezar a oração de São Francisco, acho incrível essa oração. Tinha uma loja assim, e tinha umas empanadas, acho que fala, veganas. Umas empanadas veganas. Putz, aí... O que eu faço? Eu vou rezar ou eu vou comer as empanadas? Então, o que eu tinha fome era fome de oração. Aí eu não comi. Então, isso é importante. Às vezes, nós nos nutrimos de oração. Nós nos nutrimos muito mais de jejum do que de comer porcaria. Nós nos nutrimos muito mais de ajudar os outros do que comprar um monte de coisas, um monte de tênis em shopping center. Que eu já fiz isso. Nós nos nutrimos muito mais
de atendermos as pessoas necessitadas do que de se encher de álcool ou se encher de frituras. Mas isso não é ensinado, né? Mesmo os nutrólogos, assim como o Lério Ribeiro, que eu adoro, ele fala disso, né? Oração. Ele termina todas as aulas dele falando assim: torne-se um ser humano melhor, não é isso? E eu termino todas as minhas aulas falando amor de amor para ti. Então, quando a minha avareza, o meu ego, e eu sou ascendente leão, o ego vira e mexe e vem me visitar. Eu não sou egóico, assim como pareço nas câmeras. E quem me conhece, a minha companheira tá aí, ela sabe que eu tenho eu sempre tive muito baixa estima. Então hoje eu tenho uma estima equilibrada, não sou o melhor nem o pior, equilibrada, e vejo meus mestres, né, Gasparetto, Lério Ribeiro, Osho, essas pessoas, uau, para mim sempre, então, mas só que eu sou ascendente leão, então parece que eu sou só ego, não, o ascendente leão mostra isso, mas vira e mexe esse meu ego vem me visitar, e aí é hora de jejuar, aí é hora de rezar, aí é a hora de saber que a gente perde, que a gente é criticado, que a gente tem que lidar com dores. Então essa é a hora de jejuar. Então pensa nisso, meus irmãos, minhas irmãs. Você tem fome do quê? Você tem fome do quê? E começa a dividir essa fome. Eu tenho fome de jejuar. Eu tenho fome de amar mais. Eu tenho fome de oração. Eu tenho fome de dormir mais cedo. Eu tenho sede de água, não de álcool. Eu tenho fome de frutas, não de carboidrato. Isso eu falo para mim também. Eu tenho fome de ajudar as pessoas, não de ter cada vez mais. Isso é muito legal, não é? Muito legal. Então reflete nisso. Você tem fome do quê? E pesquisa sobre o jejum. Porque o Oberon, ele leva vários alunos meus, para fazer esse jejum de 21 dias. As pessoas voltam um palito, mas com muita energia. Você tem que pegar a energia do quê? Da tua respiração e da tua oração. Você tem que se nutrir de respiração e oração, porque você não tem alimento. E de natureza também, sim, de natureza. Isso é feito no meio do mato, esses jejuns longos, tá? Fazer isso numa cidade grande, eu não sei até que ponto isso é válido. Então, um caminho lindo para você, hein? Não estuda jejum só para ter o conhecimento, pratica, tá bom? Como vem aqui questão, mas a pessoa vai passar mal? Vai passar mal. Tem horas que isso vem, vou morrer, não vou aguentar, tô com dor de cabeça, vem um monte de coisas para impedir esse jejum. Basta você ver Jesus jejuando, o que acontece com ele. Tudo vem ali para você perder isso, para você abrir mão disso. Isso é disciplina, é o que eu falei na outra. Isso é resiliência, isso é persistir em alguma coisa, tá bom? E aí é isso que eu falei, vocês vão consultar um nutrólogo, um nutricionista, né? Tem aqui questões aonde eu vou fazer, vocês que sabem, isso não tem uma regra. A gente tem que tirar essas questões que são... às vezes alguns detalhes dessas práticas podem ser um problema. Então nós temos que ultrapassar. É como no Reiki. Quando eu ensino Reiki, eu falo para as pessoas aplicarem Reiki nelas 21 dias. Aí elas vêm para mim e falam, não apliquei porque eu não estava bem. Mas você não está bem, é aí que você tem que aplicar. Não apliquei porque tinha um jogo de futebol, não apliquei porque eu comi muito, não apliquei porque eu comi pouco, não apliquei porque eu estava num lugar que era inadequado, não apliquei porque estava num lugar tão bom que não precisava. E nós vamos criando um monte de coisa para não praticar nada. E eu vou repetir para vocês, prática é uma coisa, ler é outra, aprender é outra. Eu tô apontando uma direção para vocês aqui, meus irmãos, mas só apontando, não sei se vocês vão fazer ou não, tá bom? Então, esse tema eu encerro aqui, que é o jejum e o trabalho lindo do Oberon. Leia um pouco sobre o Oberon, sobre a visão dele dos veganos, dos animais e desses jejuns muito longos. Tem vários documentários, já viram até na televisão, vários documentários, não é? De pessoas que fizeram esse jejum com ele, tá bom? É isso daí.